O presidente Jair Bolsonaro, gente, anunciou hoje que o governo irá prorrogar a desoneração da folha de pagamento por mais 2 anos. A medida beneficia 17 setores da economia que mais empregam aqui no país. A proposta de autoria do deputado federal Efraim Filho tramita no Congresso e inicialmente enfrentava uma certa resistência por parte de integrantes da própria equipe econômica. O anúncio foi feito durante a cerimônia de lançamento do programa Brasil Fraterno, que ajuda no combate à fome. Vamos ouvir então o que o presidente da República falou sobre essa questão envolvendo também o teto de gastos. Ninguém quer dar calote em ninguém. Dívida de mais de 20 anos acumuladas, de repente, uma decisão judicial falou: Bolsonaro, paga esse trem aí. E entra no teto de gastos. Que pese a nossa economia está indo bem, uma previsão de arrecadação extra no corrente ano de mais de 300 bilhões de reais. Mas nós temos responsabilidade. Ninguém quer furar teto nenhum, porque nós não queremos mexer na economia, seja para beneficiar quem quer que seja, se uma medida colateral vem, por exemplo, a inflação, vem o aumento do dólar, que influencia no preço do combustível na ponta da linha. Muito bem, tá aí a fala do presidente da República hoje no Palácio do Planalto, e vamos conversar com o nosso Rodrigo Constantino justamente para entender, né, Consta, essas medidas, enfim, por muitas vezes são comemoradas de maneira imediata, né? Mas e a longo prazo? Como é que fica a questão da política liberal depois dessa desoneração? É bom para o Brasil? É bom para o Brasil, sim, Paulo. Na verdade, claro, né, a conta tem que fechar. Então tem que haver um equilíbrio fiscal. Você não pode distribuir benesses, né, de alguma maneira e depois não atentar para o outro lado, que é o lado da despesa. O ideal, do ponto de vista liberal, seria cortar gastos e poder, com isso, desonerar a folha ad eternum e cortar vários impostos. Agora, o mais interessante desse debate, na minha opinião, é que durante a pandemia, né, mesmo setores mais atrelados à esquerda ou ao pensamento sindicalista compreenderam que a desoneração da folha pontualmente era algo que iria surtir o efeito desejado, que era preservar emprego. Aí eu pergunto, se vocês conseguem entender isso, por que vocês não conseguem entender que em condições normais de temperatura e pressão, a desoneração da folha gera o mesmo tipo de benefício? Por que será que nós temos 1/3 da mão de obra no Brasil na informalidade, fora milhões de desempregados? Acho que é porque o encargo trabalhista é muito pesado, né? Uma empresa gasta quase o dobro do que ela paga de salário para contratar o fulano. Então, a desoneração da folha, ela é uma maneira de você preservar o emprego formal. Então, se a gente consegue entender isso durante uma pandemia, não é preciso um gênio, nem mesmo um doutor pela Escola de Chicago, liberal, como é o caso do nosso ministro Paulo Guedes, para compreender que a desoneração é desejável sempre. Eu acho até mesmo que economistas da Unicamp, com devido esforço, são capazes de compreender isso. Bruna, você acha positivo isso para o Brasil? E como é que fica essa questão justamente do longo prazo? Nossa, eu gostaria que a desoneração fosse para sempre, né? Eu acho que a folha de pagamento, isso que a gente chama de direitos trabalhistas, são, na verdade, algemas trabalhistas, né? Você tem aí um desemprego, você tem informalidade, você tem gente que gostaria até de contratar, mas não contrata porque não dispõe de dinheiro suficiente para enviar para o Estado, para o Tesouro, para o nosso eterno sócio, né? Para essa máquina, para o Leviatã que sempre vem morder a cada ação humana. Então, qualquer ação que você tenha, que tenha um impacto econômico, como, por exemplo, contratar alguém para te ajudar na sua empresa, o Leviatã vem e morde um pedaço da sua carne e leva um pouco da sua energia. Nesse sentido, as energias vão minguando. E é por isso que a gente está sempre no voo de galinha, a gente está sempre naquele meia-boca, né? O Brasil, vai ser muito difícil o Brasil deslanchar enquanto esse tipo de legislação trabalhista fascista da época do Getúlio Vargas permanecer, tá? Por quê? Porque ele vem de uma mentalidade coletivista que entende que é preciso, para que haja justiça, o Estado intermediá-la, né? Não entende-se que é possível, quando você tem estabilidade jurídica, uma boa Constituição, que isso seria o suficiente para garantir relações entre pessoas privadas
que funcionem, né? E as pessoas fossem responsáveis por essas relações. Então, até relações de trabalho, o Estado quer intermediar. Não é simplesmente paternalismo, é mais do que isso. É uma forma indireta de aumentar a arrecadação. Agora, isso volta para os trabalhadores? Isso é bom para o setor da economia que tem todos esses encargos? Claro que não. Se o Brasil tivesse uma legislação trabalhista, como o pessoal gosta de dizer, razoável, a gente não teria tanto desemprego, a gente não teria tanta informalidade. As pessoas são jogadas para a informalidade justamente porque é inviável terem trabalhos formais com esse tipo de legislação que a gente tem. Serrão, você queria que durasse para sempre mesmo essa desoneração? Olha, iria muito além disso. Antes de fazer o comentário, eu só quero dar aqui os pêsames a todos os amigos do Grupo Globo pelo passamento da jornalista Cristiana Lobo, uma importante repórter política do Brasil que nos deixou hoje. Que Deus proteja a família dela, os amigos, acalente os ânimos de cada um. Aqui no Brasil, nós precisamos de algo que está matando a gente, que é o excesso de regulamentação. O Brasil tem regramento excessivo, excesso de leis que não são cumpridas. Esse é o debate estrutural sobre o qual nós não podemos deixar de nos furtar. Nesse caso da questão trabalhista, esse governo tem tentado discutir e reduzir ao máximo a quantidade absurda desse regramento que só atrapalha as relações entre patrões e empregados. O que precisa valer na relação trabalhista é o acordo, é um contrato, é a confiança entre as partes, entre aquele que quer produzir, aquele que quer ser assalariado ou parceiro na produção. Então o Brasil tem que passar por uma desregulamentação geral, não só trabalhista, mas para tudo. Então, nesse sentido, desregulamentar folha de pagamento tem que ser uma coisa realmente sim, para sempre, ou por o máximo de tempo que isso possa durar. Nós temos aqui no Brasil o Estado, o Leviatã leviano, como quase a Bruna citou, que rouba recursos da sociedade e não dá a ela a devida contrapartida. Então, temos que reduzir esse papel do sócio indevido chamado Estado para que nós possamos ser um país de empreendedores, de verdadeira geração de renda e de emprego e trabalho e oportunidades para todos. Piperno, medida positiva essa do governo? Ela é uma medida positiva, sim, ela é uma atenuante que me lembra um pouco alguns momentos aí do governo Dilma, né? Em 2012, 13, principalmente. A Dilma deu uma série de incentivos, né? Abrindo mão aí enfim, naquele período houve uma renúncia fiscal estimada em quase R$500 bilhão até o final do que seria o mandato dela, né? Até 2018. Aliás, o segundo mandato dela, né? Então, todo momento em que a economia dava aí um suspiro, a Dilma ia lá. Aliás, o ritual ele sempre se repetia. Dava lá algum tipo de ajuda, algum tipo de desoneração. A Fiesp aplaudia, mas dizia que ainda faltavam mais elementos e tal. A vida seguia até o próximo. Não foi bom para o governo, não foi bom para os trabalhadores e talvez o pessoal do sapo da Fiesp, naquele momento, tenha tido algum tipo de lucro. Agora, aqui no Brasil, é muito difícil a gente estabelecer uma relação direta entre desemprego e legislação trabalhista. Curiosamente, nesse momento de crise, nesse momento ainda de pandemia, o Brasil já vem gerando empregos, no momento em que a economia ainda não consegue embalar. Você vê, no final do primeiro governo Dilma, em dezembro de 2014, o Brasil teve o menor índice mensal de desemprego da história. 4% no momento que a economia também já não crescia mais. Então, o que vai gerar emprego, na verdade, não é só mudança em legislação trabalhista, é principalmente índice de investimento. E o Brasil tem sido um país que não vem conseguindo atrair grandes investimentos. Ontem até, inclusive, eu falei sobre isso. E quando o presidente Bolsonaro fala que a economia está crescendo, ele precisa contar para a gente onde de fato isso está acontecendo e em que índices ele se baseou. Porque eu não vi nenhum índice nos últimos dias, semanas e meses que apontem para essa expansão
econômica apontada hoje pelo presidente. Você, Bruna? Eu acho engraçado, porque os números que nós temos, né, sobre empregabilidade no Brasil, eles se referem às pessoas que têm empregos formais, né? Então são péssimos para a gente analisar qual é a situação real das pessoas. A gente tem muitos empreendedores no campo da informalidade e muitas dessas pessoas, a gente até teve a criação do MEI, a criação do Simples, tentou-se uma série de coisas para se tentar pelo menos levantar qual era a proporção dessas pessoas no mercado, mas até hoje é muito difícil, né? Porque mesmo o MEI, não são todos informais que aderem. E não sendo todos informais que aderem, a gente não tem como medir a quantidade de pessoas que estão na informalidade, graças, sim, em virtude, sim, de uma legislação trabalhista que diminui o potencial das empresas de contratação. Não só das empresas, mas de pessoas privadas e de iniciativas menores. Empresas pequenas, muitas vezes ficam fazendo cálculo ali com a contabilidade, fazendo malabarismo com a contabilidade para ver como contratar um funcionário. E essa contratação de um funcionário, como custa o dobro, você sempre vai contratar no máximo um. Porque se você quisesse contratar 2 com o mesmo valor, você, na verdade, quadruplicaria o seu orçamento. Então, enquanto a gente não tiver realmente dados corretos para medir isso, não tem como estabelecer essa relação aí que o Piperno tentou defender, de que uma coisa não está ligada à outra, né? Muito bem, você está ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News, esse é o nosso 3 em 1, são 5 horas e 34 minutos. Muito bem, nós seguimos aqui justamente com essas discussões a respeito dos investimentos. O Piperno não vê o discurso alinhado com a prática. O Constantino me pediu a palavra, em seguida o nosso Serrão. Agora é você, Consta. O Piperno toca num ponto bom, né, que é a questão de atrair investimentos. Esse é o grande gargalo do país, mas a gente tem que discutir isso focando nos problemas estruturais, né, nos entraves. O primeiro que vem à mente é a insegurança jurídica. No Brasil, investir é uma coisa muito ousada, porque, como dizia o Pedro Malan, né, um tucano para ficar insuspeito aqui, no Brasil até o passado é incerto. Né? Então, as coisas são revistas e depois é punido quem não sabia que estava cometendo algum tipo de mal feito. Há muita insegurança jurídica. E outra coisa é que falta poupança doméstica. Porque se a gente ficar só atraindo capital externo, a gente corre o risco de ficar pegando emprestado poupança dos outros e que é um dinheiro que é mais volátil, via de regra. Esse governo está conseguindo. Olha o Tarcísio aí, fazendo várias concessões e tudo, e pode chegar a mais de 200 bilhões de investimentos produtivos no país vindo de fora. Mas o mais importante é aumentarmos a taxa de poupança doméstica, para poder ter mais investimento. Esse é o grande gargalo do Brasil, quando a gente olha gráficos, e que vem de vários governos. Né? E aí a gente tem que apontar para o principal suspeito, né, cujo DNA, impressão digital, está em todas as cenas do crime. O gasto público. O governo brasileiro arrecada 36%, tem déficit, então, grosso modo, 40% do PIB na mão do governo e investe 1%. E o resto todo, os outros 14%, 15% de investimento sobre o PIB, vem do setor privado. Então, a taxa de investimento do setor privado nem é tão ruim. Agora, o governo é um dreno. O governo só gasta, ele é uma máquina de transferir renda. Né? Então, nós temos que reduzir o escopo do Estado, os gastos públicos e sobrar mais dinheiro na mão da iniciativa privada. Aí vai ter mais poupança e mais investimento interno. Muito bem, Serrão, em seguida o Piperno. Um adendo importante. A formação da poupança pública deverá acontecer com a redução de gasto, de desperdício e de corrupção. Isso é um ponto pacífico. Agora, nós temos um problema urgentíssimo desse momento. O fecha tudo do Covidão gerou quebra de empresas com demissão e agora os empresários, além da falência, arcam também com processos trabalhistas. É uma segunda desgraça e isso aí tem que ser tratado de maneira urgente e imediata ou vai aumentar o desemprego estrutural no Brasil. Você, Piperno. Não, Constantino tocou num ponto que é essencial, sim, poupança interna. Isso, enfim, o Brasil tradicionalmente não faz, né? E os índices são pífios aqui no Brasil. Agora, de fato, o Brasil não está conseguindo atrair grandes investimentos estrangeiros. E uma outra coisa, Constantino, quando o presidente cita a questão do dólar. Veja, hoje pela primeira vez eu vejo o presidente atrelando o dólar à questão de preço de combustível. Então,
isso é muito importante, porque também já mostra uma pequena mudança no discurso, né? Porque até então a culpa era sempre de ICMS, governadores, etc. e tal. Agora, ele já toca, sim, nesse outro item que é muito sensível, e aí é o item onde ele mais impacta. Constantino, antes de passar a palavra para você, porque eu vejo que você quer falar, eu só queria receber aqui todos que estão nos acompanhando também pelo rádio. Nesta quinta-feira, a gente está discutindo aqui no 3 em 1 justamente sobre esse anúncio em relação à prorrogação da desoneração da folha por parte do governo federal. Agora sim, Consta, vai lá. Não, eu estava concordando com o Piperno, né? O câmbio é um fator na formação de preço. O preço de combustível subiu muito internacional, né? Em dólar, e o dólar subiu muito em relação ao real. Então, somando as duas coisas, o impacto é enorme e o presidente preferia ficar responsabilizando só ICMS, o que é um discurso eleitoreiro. Estamos juntos nisso. O meu único ponto é que o dólar sobe basicamente por conta de tensão política. Né? E aí, me desculpa, mas aí não dá para culpar só o presidente, com esse contexto que nós temos aí, com essa tentativa quase golpista que eu vejo de vários setores aí do chamado estamento burocrático, né? Para tentar derrubar o Bolsonaro, impedi-lo de governar, catar pelo em ovo e impedir. Enfim, é a famosa oposição destrutiva, né? Que quer inviabilizar o país. Impedir qualquer reforma, gerar ruído demais, barulho demais, isso tudo gera tensão política que pressiona o câmbio. Piperno, para fechar. Constantino, há ruído sim, geralmente é criado por ele, porque afinal de contas o presidente é alguém que governa, é alguém que tem exatamente esses embates, esses ruídos como estratégia, ele precisa disso. E vamos também considerar uma outra coisa. Essa última votação dos precatórios mostrou que o tamanho da oposição é bem pequenininho. Ela não tem tanta força assim para provocar tanto ruído.